Salve, salve, galera! Matheus Teodoro aqui, em formato diferente. Mesmo estúdio, que vocês estão acostumados a me ver no Entre Prosas, mas com uma coisa nova, uma proposta nova, né? Vamos lá, aos pontos. Como eu disse, vocês me conhecem do Entre Prosas Divagações, que é um podcast que fala de história, um podcast que eu ajudei a fundar no ano de pandemia, eu, Danilo e Thiago. E ali a gente fala de história, a gente traz uns contextos mais políticos, sociais, para as conversas. Dentro da minha perspectiva, da minha trajetória de comunicação, eu fui começando a ter uma nova necessidade, que foi de ter um novo espaço para falar de outras coisas para além dessas coisas que a gente fala no dia a dia. Porque eu trabalho com política, eu trabalho dentro do terceiro setor desde que eu me conheço por gente. E é fato, eu vou ter. São coisas que vão me atravessando na minha vivência e que não tem como eu não falar, não tem como eu não me apropriar, né? História, política, tudo. Mas aí começou a surgir uma necessidade minha, pessoal, de criar um espaço seguro e livre para falar de coisas da vida, né? Para falar sobre trabalho, para falar sobre carreira pessoal, profissional, enfim, qualquer lugar, o lugar do que é o Matheus publicitário, gestor de projetos, integrante do Coletivo Encrespados, integrante do Entre Prosas, mas também quem é o Matheus, né? Que é um jovem preto, periférico e por aí vai, mas para além de todos esses indicativos sociais. E aí, depois que eu entrei na publicidade de vez, que eu comecei a faculdade, eu comecei a desenhar sonhos e desenhar projetos. E aí eu vou apresentar para vocês agora um projeto que eu tô dando start e que eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser muito importante para mim, mas que vai trazer uma possibilidade dentro da comunicação. Vou explicar para vocês o que é, né, depois de ter feito essa mini introdução. Hoje eu tenho uma convidada aqui, que já eu vou apresentar para vocês. Ela vai se apresentar, mas eu vou dar vou puxar um fiozinho. Mas eu vou falar o que é isso daqui que a gente está fazendo hoje. Bom, hoje eu tô dando início a um projeto chamado Fissura. O Fissura é um podcast e ele tinha um formato. Quando eu pensei no Fissura, eu queria que ele fosse um formato mais voltado para as redes sociais. Um lugar onde parava, ligasse a câmera e falasse sobre os pepinos do dia a dia. Mas eu comecei a olhar, né? Comecei a amadurecer a ideia e entendi que o Fissura poderia ser um espaço de conversa muito maior do que apenas eu e a tela do telefone, do celular. E o Fissura, ele é um produto, e aí esse é o ponto, ele é um produto gerado através de uma base que é um outro rolê que se chama morality. Eu entrei na publicidade, como todo mundo sabe, sempre fui muito comunicativo e da comunicação. E eu criei uma espécie de agência. Eu tinha na minha cabeça uma ideia de uma agência de comunicação chamada Morality. Mas essa ideia nunca foi pra frente, eu também nunca amadureci. E aí, de repente, com todos os últimos trabalhos que eu tenho feito, principalmente na comunicação política, eu encontrei alguma coisa, algum conceito, alguma ideia que trouxesse ela à vida. Então, eu tenho a Morality. A Morality, ela é essa agência de comunicação. Ela pretende, né, se tornar isso em algum momento. Mas, dentro da Morality, nós temos o primeiro produto, que é o Fissura, que é esse podcast. E aí, o que acontece? Olha, eu já até... Gente, eu que fiz, tá? Eu não sou designer gráfico, mas eu que fiz essa bagaça aqui. Pra vocês entenderem como isso aqui é muito autoral e eu tô colocando muito de mim nesse podcast. A Morality, eu vou explicar o conceito dela. A Morality, ela nasce como um laboratório de comunicação destrutiva. Por quê? Quando eu comecei a faculdade de comunicação social em publicidade e propaganda, quando eu comecei a trabalhar de fato com comunicação política, hoje eu sou coordenador de comunicação dentro de uma organização que trabalha com comunicação estratégica para a política, eu comecei a perceber que tudo na comunicação tem método.
Então, você tem um método de como você grava um vídeo no Instagram, como você faz o TikTok. Você tem um método de como você faz uma operação, um brand, né? Como você constrói marca, como é que você constrói autoridade no mercado. Você tem muitos métodos dentro do marketing, dentro da comunicação. E aí eu fui percebendo que esses métodos, né, agora com o avanço da internet, eles têm se tornado um pouco. Estão deixando um pouco a desejar para uma juventude que cada vez mais precisa entender que criar intelectualidade é importante para você conseguir deixar para as outras gerações, né? Porque eu trabalho com juventudes, então eu tenho tido muitas discussões sobre juventudes e a gente sempre cai no mesmo lugar de que, tipo, por conta da linguagem da internet, as juventudes hoje elas estão se tornando um pouco automáticas demais. Elas entendem muitas coisas, elas entendem o que é racismo, entendem o que é homoafetividade, entendem as questões de gênero, né? Mas elas deixaram de criar movimentos, de ter o senso crítico. Elas entendem as violências, mas não criticam, não se posicionam. Elas só seguem o flow e seguem a vida. E isso preocupa, porque a gente vem de uma juventude que questiona e pergunta muitas coisas. E além de preocupar para isso, me preocupa porque uma outra geração virá após essa. Se essa geração, né? Eu sou novinho, mas se a geração que tá vindo depois de mim não é mais crítica, o que será da outra geração? Então, esse é o ponto. E aí, a partir disso, eu entendo, né, que a Morality ela precisa ser um lugar onde eu possa juntar comunicadores, pessoas da comunicação e pessoas que não são da comunicação, mas que trabalham de alguma forma com comunicação, sejam educadores e tal, para a gente entender quais são os métodos que estão sendo usados dentro da ideia do marketing, dentro da ideia da publicidade e destruí-los. Porque aí a gente consegue criar coisas novas. Então, a Morality ela tem essa ambição. A gente entender através de conceitos, de estéticas como o glitch, né? O glitch é essa coisa que fica piscando quando você entra no site e dá um erro, né? Existe uma questão da arte que se chama isso, arte glitch, que é essa coisa intencional de você criar uma certa disforia, né? Uma certa confusão para você conseguir comunicar. E o Fissura, ele vai ser esse espaço. Fissura Podcast, dentro da ideia da Morality, é o quê? É um podcast onde eu vou trazer pessoas que são importantes para mim, que eu tenho uma certa admiração em vários lugares, mas que eu entendo que tem trajetórias que causam fissuras, rachaduras em tudo que elas se propõem. Ou seja, são pessoas que mexem com o status quo, que mexem com ideias de comunicação, de sociedade, que mexem nas estruturas de trabalho, ou que entenderam em algum momento que precisavam mexer com essas estruturas para ter respeito ou para conseguirem realizar os seus próprios sonhos. Então, o papo hoje ele vai ser bem nessa pegada. Hoje a gente tem como tema fissuras na trajetória. Então, esse é o primeiro tema de hoje. E aí, hoje a gente vai falar sobre muito disso. Eu vou falar sobre a minha trajetória pessoal e os lugares aonde eu achei que eu precisava causar algum tipo de fissura, algum tipo de rachadura para conseguir. Eu tô nesse processo ainda, inclusive, para conseguir enfim, ser respeitado ou para conseguir elaborar um novo tipo de percepção dentro da comunicação. E falar também da trajetória da Gabi, que é minha amiga, que está aqui, que trabalhou comigo na prefeitura e a gente chega lá em algum momento desse papo, né? Ano passado. Inclusive, a gente estava vindo no Uber e a gente tá falando justamente isso, né? Faz exatamente um ano que eu saí de um emprego que eu estava na prefeitura, que eu comecei, alavanquei mesmo a minha trajetória na comunicação, de verdade, assim. E literalmente está completando um ano. Então, que loucura, loucura, loucura. Mas eu não vou falar muito, que eu já falei demais. Eu vou deixar que ela se apresente, tá bom? Mas a ideia é essa. Então, fiquem até o final desse podcast para que vocês entendam por que e o que a gente está se propondo a fazer aqui é muito incrível. E também aproveitando para deixar também um agradecimento a mais uma vez ao Estúdio Blick, né? Que é onde a gente está gravando esse podcast aqui em Osasco, né? O Jonas, o Diego. Que é isso, gente. A gente tem que impulsionar cada vez mais os lugares e as produções audiovisuais nesse país, né? A Fernanda Torres está aí, que não me deixa mentir. Agora que o mundo está olhando para o Brasil e que a gente vai ser homenageado em Cannes, inclusive, tá aí, né? Precisamos falar do audiovisual no Brasil, mas aí é um outro assunto para um outro episódio. Enfim, Gabi, muito obrigado por estar aqui comigo. E eu queria começar esse papo
E primeiramente eu queria que você se apresentasse, obviamente, quem é a Gabi, da onde que ela vem, o que que ela faz. E aí a gente entra no nosso assunto. Pode Tá, ser? Se pode ser. apresenta pra galera. Quem é você, Gabi? Tô nervosa. Fica tranquilo, Eu sou papo. a Gabriele, Gabi. Vim do interior, faz 3 anos que eu tô em São Paulo. Eu vim de Tatuí. E lá eu comecei um projeto social com 13 anos. Então, tipo, eu e umas amigas montou um grupo de jovens, né? Pra fazer visitas, pra entregar cesta básica. E aí, desde então, eu venho trabalhando com isso. Faz 3 anos que eu tô em São Paulo. Vim pra cá pra poder estudar. Então, hoje eu tô no 7º semestre de serviço social. E continuo desenvolvendo o trabalho que é do Instituto Silas Gouveia. E hoje eu atuo nas aldeias indígenas do Jaraguá. Perfeito. Vocês entenderam os tipos de pessoas que eu quero trazer aqui? Pessoas que estão no meu círculo de amizades, pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu já trabalhei junto, e esse é o lugar. Gabi, você falou, né, que você começou aos 13 anos de idade no rolê dos projetos sociais, né? Sim. E aí tem um ponto que me chama a atenção, que é isso. 13 anos é o que a gente estava falando de juventudes. A nossa Uhum. juventude, ela era até então engajada. Ela é muito engajada, né? Compreende-se juventude até os 29, tá? Anos de Sim. idade. Eu tô nos 25, Estamos vou dentro fazer... ainda. A gente tá dentro desse negócio aí. Sim. Mas, e é de Tatuí, eu tenho família em Bofete, inclusive, que é ali do lado, Uhum. né? Pertinho. É, mas me diz um pouco, assim, como que foi esse processo aos 13 anos de criar? Por que vocês criaram? Qual que foi a primeira ideia? Qual que foi esse start, tipo assim? E principalmente porque é uma cidade pequena. E eu tenho Sim. muita curiosidade, porque eu sempre vivi em São Paulo, né? Lá no Capão Redondo, Jardim Ângela. Então, Uhum. eu tô acostumado com muita coisa em Sim. volta. E cidade pequena tende a ter muitas limitações de muita coisa. Inclusive para as juventudes que vivem Sim. nessas cidades. Agora que eu tô rodando com o Sesc no programa Juventudes das Cidades Exteriores, eu tenho percebido muitas coisas e muitos padrões Uhum. nessa coisa. Mas como é que foi isso aos 13 anos de idade? Nossa, várias pessoas já me perguntou, tipo, da onde que surgiu essa ideia e eu não sei dizer. Eu assistia muito a CD e aí eu via aqueles projetos, às vezes no Luciano Huck, tinha aqueles projetos que o pessoal ia, que ajudava as pessoas. E aí eu comecei a falar, vou fazer alguma coisa, né? Então era eu e mais 5 amigas. Hoje a gente continua conversando, mas é bem menos. E a gente surgiu com o nome Junc, Jovens Unidos na Caridade. Então o intuito era fazer visitas aos asilos, né, aos abrigos de crianças e levar um pouquinho de alguma alegria, alguma coisa para eles naquele momento. E aí foi surgindo mais coisas de fazer festa para as crianças, então todo ano eu me fantasiava de algum personagem e ia na rua levar o doce para as crianças. E depois disso foi só alavancando. Eu comecei a ver que ali era o meu lugar, né? Tatuí é pequeno, é uma cidade pequena, poucas oportunidades, até por isso que eu vim embora. Então, eu comecei a fazer Senai lá, de mecânica, nada a ver. Fiz mecânica de usinagem 1 ano. Nossa, E depois eu encontrei um assistente social no decorrer da doença do meu avô. E aí eu falei, é isso que eu quero, eu vou trabalhar com social. Aí vim embora para cá para poder estudar e continuo com o instituto, né? A gente fez essa troca de nome, porque quando a gente ia pedir doações, a gente via uma dificuldade de conseguir, que o pessoal associava a grupo de jovens de igreja. Então, algumas não ajudava porque era de outra religião, essas coisas, e a gente teve que mudar o nome. Aí eu falei, preciso de algum nome que seja de alguém que fez a diferença aqui, né? Eu falei, vou pôr Gouveia, então, que é o sobrenome do meu avô. E aí, hoje é Instituto Silas Gouveia. caraca, que história. E é isso, assim, você falou do Junk, né? Sim. Junk. E é curioso isso, porque Junk é um termo, tem um termo em inglês que a gente chama de Junk, que reúne basicamente muito de uma comunicação que se compreende, porque Junk, se a gente for fazer uma tradução, tem alguma coisa a ver com lixo, alguma coisa meio assim suja, Uhum. né? E de uns anos pra cá tem surgido o movimento Junk, que é de pegar coisas da comunicação que as pessoas literalmente estão descartando, assuntos que as pessoas não falam tanto, que estão Uhum. mais no underground, e trazer à tona. E é basicamente muito do movimento que vocês faziam. Porque é Sim. isso, ninguém dá nada pela juventude, né? Exatamente. No fundo, as pessoas sempre pensam que a juventude, eu gosto de falar isso, porque eu trabalho, não só por ser jovem, mas porque eu trabalho com juventudes, todo mundo entende a juventude apenas como um lugar de transição.
Então, as pessoas, elas passam pelas juventudes. É como se eu pegasse um trem aqui em Osasco, pegasse um trem na Barra Funda, e aí eu moro em Itapevi. Eu só passo por Osasco, né? Osasco é uma cidade grande, né? Mas eu só passo e eu não me importo. Mesmo esse é o lugar da juventude, né? As pessoas entendem que é só um lugar de transição. Não entendem que a juventude, ela produz coisas. Sim. E que essas coisas acabam se transformando em muitas outras coisas, né? Exato. Então, é muito interessante. Você disse que é isso, assim, por conta também da ausência de mais possibilidades, você vem para São Paulo. Sim. Quando você veio para São Paulo, você já estava com essa perspectiva de começar, já tinha começado a fazer a faculdade, ou você já estava com essa perspectiva e decidida do tipo, eu quero fazer essa faculdade, você faz serviço social, Sim. né? Eu quero fazer serviço social, eu quero mergulhar de vez no terceiro setor, ou era uma coisa que foi acontecendo, que você sentiu que foi indo e as coisas foram casando no decorrer do caminho? Foi acontecendo. Eu vim em julho de 2020, 21, não lembro. Eu vim em julho e aí em outubro eu comecei a pesquisar sobre a faculdade, né? Aí via mais próxima de casa, de preferência presencial, porque eu tinha muita dificuldade com online. E aí eu comecei em janeiro do ano seguinte. Então foi uma coisa que eu fui construindo aqui, né? Comecei a ver um pouco mais, entender mais sobre o terceiro setor. E aí eu vi que aquilo que eu tinha era um projeto e que eu tinha que desenrolar. Eu não conseguia ver como um projeto, como um trabalho. Eu só via como um lazer, um dia de ir lá e fazer alguma coisa diferente, sabe? E aí eu comecei a desenvolver mesmo aqui, que abriu um leque de oportunidades para mim. Nossa, eu também tenho muito dessa sensação, sabia? De que é isso, nós trabalhamos com projetos. Sim. E por serem projetos que são voltados para o social, as pessoas acham, elas têm a tendência de achar que ou é um Sim. serviço muito fácil, ou é qualquer coisa, sabe? Tá entre é muito fácil, é qualquer coisa. E Sim. é muito complicado a gente se colocar também nesse lugar de que, cara, o que a gente tá fazendo aqui é um projeto, o que a gente tá fazendo aqui gera impacto, né? Sim. Agora o mercado criou um termo pro terceiro setor, que é o tal do ESG, né? Que pega basicamente algumas das percepções que a gente tem, por exemplo, políticas ambientais, sociais e de governança, porque é isso que significa o ESG, porque são termos em inglês, mas para definir essas instituições e organizações que trabalham com o social, porque começou-se a entender que o social também gerava lucro em Sim. algum lugar. E que esse lugar da responsabilidade social não era só um lugar de você investir para falar que a sua empresa tá cuidando de alguma coisa, mas gerar uma certa troca, né? Entre a própria empresa e essa construção da imagem da empresa de uma maneira mais profunda e mais complexa, né? Você vem para São Paulo, então, começa a faculdade e ano de período de pandemia, né? Sim. Que é completamente maluquice, assim, tipo, pensando, né? Tipo, todo mundo em casa, a Gabi fala, vou para São Paulo. Do nada, vou embora. Vou embora desta cidade, porque eu preciso... Mas é isso, assim, a gente entende que, aí, mais uma vez, criar fissuras é esse lugar também, né? De que entender quando a gente tem que sair da onde a gente não tá conseguindo crescer. Sim. Ou a gente não tá conseguindo potencializar mais quem a gente é. Então, você vem para São Paulo, chega aqui em São Paulo, carregando ainda o Instituto, Sim. porque você não deixou o Instituto lá e... Não, você tá carregando ainda o Instituto, que até então tava só situado em Tatuí. Isso. Até então tava lá. E você que traz para São Paulo, dentro da perspectiva. Quando você chega aqui, pensando no período que a gente trabalhou junto, aquele foi o seu primeiro emprego aqui em São Paulo ou não? E como é que você chegou até lá? Eu tenho curiosidade, porque aí a gente vai batendo, trocando as figurinhas. Eu namorava com uma pessoa aqui de São Paulo. A gente tava há 4 anos, eu morando lá e ele morando aqui. E aí, quando eu fui mandada embora da empresa que eu tava, que era uma metalúrgica, a mãe dele tinha uma empresa aqui que fazia mais ou menos as coisas que eu fazia lá. Aí eu falei, então eu vou embora e vou trabalhar com você. Fiquei 1 ano com ele. É até hoje uma empresa que mexe com eixo de caminhão. Então, eu Nossa, trabalhava no administrativo dessa empresa e fazia algumas peças ali no torno, né? ô Porque louco. tinha que desenvolver o que aprendeu. É verdade. E aí, depois disso, eu saí e fui trabalhar em um telemarketing de uma ONG. E aí começou a abrir aquele leque, tipo, nossa, telemarketing de ONG para conseguir arrecadação, eu bato de porta em porta, pedir ajuda, sabe? Nossa, Aí começou a abrir isso daí. Eu já estava na faculdade. já tá. A empresa que a gente estava foi, acho que a terceira
que eu estava aqui em São Paulo. Nossa. E aí lá que eu tive noção do meu trabalho também, porque lá é um terceiro setor, né? E aí a gente começa a ver da onde que vem doações, da onde que a gente consegue investir, o que que a gente consegue fazer. E aí eu ficava meio assim, ainda com receio, porque eu sou muito medrosa. Então, tipo, eu tenho medo de me arriscar, eu tenho medo de começar alguma coisa. Eu falava, não, eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar a faculdade. E as contas? E as contas chegando, batendo na porta. Tenho uma casa para pagar. Então, foi um pouco de receio. Comecei a analisar tudo aquilo, peguei muita experiência. Eu sou muito grata ao emprego que a gente tinha. Sim. Porque me deu, além de dar esse leque, eu peguei muita experiência no terceiro setor. Não, totalmente. Teve um processo ali que eu passei também dentro da onde a gente estava. Para quem não sabe, a gente trabalhou numa terceirizada, né? É o Instituto Vista, eu não tenho medo de falar porque é isso. Eles foram ótimos, assim, quando a gente pensa em construção de políticas públicas, ou melhor, né, execução. Porque foi no Instituto Vista que eu tive acesso a... Sempre trabalhei no terceiro setor, mas entrei como agente, que é, você entrou também como agente, né? Não sei se você entrou primeiro do que eu, ou eu entrei primeiro do que você. Eu entrei em outubro do ano retrasado. Eu também, foi mais ou então menos foi esse meio período. A junto. gente entrou meio junto. Mas eu fazia... Quando eu entrei, eu era agente. E só que tinha um processo ali que era... A gente estava como agente ou como educador. Entrei como agente, mas eu sou um educador por essência. E aí, foi no Vista, foi lá onde a gente trabalhou... que eu tive acesso a realidades dentro do universo de São Paulo, que a gente, durante o dia a dia, passa e ignora, que foram muito pesadas e complexas. Por quê? O Vista, ele faz um trabalho que eu acho incrível, que é esse lugar de... Existe uma política pública em São Paulo chamado Programa Operação Trabalho. Esse Programa Operação Trabalho pega pessoas em situação de vulnerabilidade e dá oportunidade de trabalho e de educação. Que é isso, todo mundo entende que trabalho e educação, né, elas andam juntas, né? Não adianta você só dar o trabalho, você tem que fazer com que as pessoas, elas se desenvolvam dentro das potencialidades dela para conseguir estar ali. E aí, ali no Vista, nesse ambiente, né, de mercado de trabalho, de pensar mercado de trabalho, tinha muitos conflitos para mim. Porque é isso, entrei como agente, visitando as escolas, a gente estava até então atendendo apenas as mães, né? Porque tem uma modalidade ali que são só mães, que estão em situação de vulnerabilidade, mas não é tão pesado, né? Essas mães, elas acabam estando ali. Enfim, você vai participando do dia a dia e vai. Quando eu mudei para educador, e aí eu já tive acesso a outras camadas do programa. Então, fui dar aula para pessoas em situação de rua, por exemplo. Então. E aí, eu ficava sempre no conflito, que é... Eu, como educador, tenho uma apostila, eu tenho um material que fala que eu tenho que falar sobre empreendedorismo com essas pessoas. Mas como é que eu falo de empreendedorismo com uma pessoa que está em situação de rua? Exato. Como é que eu falo sobre empreendedorismo com uma pessoa que não tem, literalmente, o que comer e está dormindo num albergue? Está dormindo num centro de acolhimento. E foi ali que eu desenvolvi essas maneiras, como educador, de ter um novo olhar para essas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, sem cair naquela coisa de olhar para essas pessoas com um excesso de pena que me fizesse não olhar como elas são potentes e de passar para elas que elas conseguem fazer as coisas, mas também sem isso, negligenciar a situação que elas estão vivendo, né? Então, ali foi muito importante para mim, para entender isso, mas também para entender uma coisa que era o lugar do meu sonho. Porque o terceiro setor, ele é muito estruturado. Muito estruturado. A gente sempre tem meios de chegar lá, né? E as instituições, elas vão crescendo a partir disso. Então, por isso, eu sou muito grato àquele período. Mas eu entendo que existe um lugar do rompimento e da fissura, que eu preciso seguir, de alguma maneira, as coisas que estão presas dentro de mim. Eu preciso dar voz às coisas que estão comigo. Né? Então, quando eu saio também de lá, foi muito nesse período do tipo, eu sou um publicitário, estou trabalhando com comunicação, trabalho no terceiro setor desde os meus 18 anos, né? Com 24, porque parece um curto período de tempo, mas eu vivi intensamente esses trabalhos, né? Nunca fui CLT e tal, nunca foi um trabalho muito exaustivo em muitos pontos. E aí eu fiquei, como é que eu preciso sair, eu preciso criar uma coisa minha, eu preciso entrar no eixo da comunicação, eu preciso viver o meu mundo. Até aqui eu tô vivendo o mundo
que eu faço parte, mas que é muito mais uma coisa muito mais forte para outras pessoas do que para mim, sabe? E aí você entrar num centro de acolhimento para dar aula é muito complicado, é uma coisa meio pesada. Uhum. Que foi incrível, porque as pessoas são ótimas, esse é o ponto. As pessoas em situação de rua, elas são pouco vistas, mas elas são incríveis. Você conhece pessoas que têm uma bagagem de história, de Sim. vida, e que foram parar na rua por várias situações, que você fica meio assim, tipo, esse cara não era pra estar aqui, né? Essa pessoa não era pra estar aqui, mas tá lá. E aí a gente tem que lidar, né? A gente tem que cuidar dessa pessoa. Mas também eu vi pessoas incríveis, como você, que é isso, que estavam ali coletivamente fazendo o que dava, o que podia e o que não Sim. podia para conseguir, sabe, segurar esse rojão, né? E porque entendiam a importância daquele trabalho, né? Então, esse é o ponto, assim. Mas eu só trouxe isso porque isso diz muito sobre também decisões difíceis que a gente tem que tomar quando a gente está nesses processos de construção de carreira. Porque a gente entende que existem sonhos que são coletivos, como eu estava trazendo, que a gente precisa construir junto. Mas existem sonhos que eles são individuais e que uma hora vão atravessar os coletivos. Mas eles precisam iniciar de alguma maneira, né? Sim. Que foi basicamente o que você fez quando você foi começar esse trabalho com as aldeias indígenas, Sim. certo? Então, hoje faz exatamente 1 ano que eu tô nas aldeias. Eu fui a pedido de um convite, né, do nosso antigo coordenador. Sim. E aí eu me apaixonei. Eu cheguei lá e eu falei, meu Deus, aqui é o meu lugar. Quando eu entrei na faculdade, eu estava nesse período de o que eu quero trabalhar, né? Então, vou fazer um pouco aqui, um pouco ali, o que eu quero trabalhar. Já tinha essa experiência com pessoas em situação de rua, lá de Tatuí, que também é um outro contexto, um número bem menor, que a gente consegue atender tranquilamente. E aí eu falava, não, ainda não me achei. Aí comecei a trabalhar com mulheres vítimas de violência, também não me achei. Quando eu entrei na aldeia, eu falei, pronto, é aqui. É E esse aí o lugar. você consegue ver um monte de coisas que você realmente sai da sua realidade. É um contexto muito louco, porque a gente está dentro de São Paulo e quando você chega lá, você vê que, fala, nossa, parece outro lugar, sabe? Sim. E aí eu tava lá, comecei com eles pelo pote, fiquei um bom tempo lá, saí em novembro, que é uns 11 meses, acho. E aí, quando eu saí, eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu já tinha sido batizada, então eu tenho um nome em Guarani. Falei, eu não posso abandonar eles e tem muita coisa ali para eu fazer. E aí começou o projeto. A gente inaugurou sábado, dia 22, a sala de informática. Então, a gente vai oferecer aulas de informática gratuito para eles. E a gente só tá com novos projetos aí para vir, cada vez mais. Só que eu não posso revelar ainda. Eita! E a gente tá nessa. Dia 11 agora vai iniciar as aulas, né, com o pessoal. E tudo é uma construção em conjunto com eles. Então, além de ser o meu sonho, é meu sonho com eles. Foi sonhado junto, foi pensado junto. Lá a gente tem muito esse de não pensar em políticas públicas e não pensar numa coisa boa só porque eu acho que é bom para eles. Tem que ser tudo construído junto mesmo. E eles foram trazendo as demandas, a gente foi marcando. Falei, quando alguma hora vai ter que acontecer isso. E aí minha demissão foi bom porque eu falei, agora eu vou ter que cuidar do que é meu. E aí eu já me encontrei, já sei como os caminhos, agora é a vez de assumir esse papel. São os pontos de fissura, né? Sim. Esse é o lugar de você romper, né? Porque é isso, assim. A gente tem trabalhos... Nenhum trabalho é fácil. Isso é fato. Nenhum trabalho que eu fiz, por mais que eu amasse todos, Sim. eram fáceis. Eles são difíceis em muitos pontos. Porque é isso, a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade e também somos seres humanos. Sim. Então, é muito complicado você passar um dia inteiro trabalhando com pessoas que você vê em situação muito complexas, e aí você ali tentando dar conta e chegar em casa e deitar no travesseiro e dormir tranquilamente, sem algum tipo de peso, algum Sim. tipo de coisa martelando na sua cabeça. Então, eu acho que isso é um ponto também da questão da nossa saúde, né? Tipo, a nossa saúde, ela vai também entrando, ficando meio complicada aí nesse percurso. Mas tem um rolê aí, que eu acho que é muito interessante, que é isso que você trouxe, que eu acho incrível, que no Brasil tem-se essa repulsa por Paulo Freire, né? Tenho muito também. Essa extrema-direita, ela tem muita repulsa, porque Paulo Freire, ele traz uma coisa que é essencial para você conseguir levar a educação para as pessoas, Sim. que é você construir esse lugar com elas. Qualquer coisa que você for fazer, principalmente se você está trabalhando com pessoas indígenas, pessoas negras, isso é Sim. importante de ser dito, porque eu sou uma pessoa negra, então tem esse lugar que eu tenho muita compreensão, que é você precisa construir junto.
Porque a educação, e aí, mais uma vez, voltando para Paulo Freire, por que ele é odiado? Porque quando ele ficou conhecido, porque ele começou um processo de alfabetização de pessoas adultas, lá no sertão, lá no Nordeste, usando coisas do dia a dia delas. Então, usava o forró. Então, esse é o lugar. Você usa coisas que essas pessoas entendem, que essas pessoas querem, que essas pessoas gostam, e ajuda a construir. E isso se potencializa em um lugar que, quando você vai ver, as coisas simplesmente estão acontecendo. Exato. Né? No coletivo, o processo foi basicamente mais ou menos esse. A gente somos jovens, falamos de educação antirracista, falamos de juventudes, e aí um dia o Sesc vira pra gente e fala, ó, nós vamos redefinir as diretrizes do programa Juventudes em São Paulo. Vai vir uma galera do estado de São Paulo, vamos falar sobre juventudes, e a gente chega lá, fala com os educadores, e os educadores falam, cara, era isso que a gente estava precisando entender, ouvir, né? Porque não é conceito. Quando a gente vai falar de jovem, a gente vai falar de corpo, a gente vai falar de território, Sim. que é onde é muito que você tá ali vivendo. Uhum. A gente vai falar de território. Qual é o corpo que aquele jovem tem? É um corpo negro? É um corpo indígena? Uhum. Aonde que esse corpo está inserido? Qual é o território? Né? As pessoas indígenas, olha que loucura. Pensando no que esse país sofreu, o que fez com os povos originários, povos indígenas, né? A gente tá falando de uma aldeia que fica na cidade de São Paulo. Exatamente. Não tá desconectada, ela tá na cidade de São Paulo. E são jovens que vivem intensamente a sua cultura, porque eu sei que eles falam a língua deles. Eu sei que eles preservam a cultura deles, tanto os rituais religiosos, os rituais, né, da cultura deles. Mas eles estão inseridos em um contexto urbano, Sim. que afeta, que impacta. E aí a gente fica sempre nessa coisa de como é que a gente... Isso com as pessoas negras também, né? As pessoas negras sofrem racismo à torto e direito, toda hora, todo momento. Porque a gente vive uma sociedade racista. Então, assim, como é que você faz com que esses jovens, nessas crianças, esses povos que estão, né, sempre transitando esses dois lugares, sejam minimamente afetados por esses lugares de violência e consigam crescer de forma saudável e alcançar a potência deles, né? Eu acho que uma coisa que eu queria ouvir de você, que eu acho que esse é o ponto também, é o que exatamente dentro dessa aldeia que você tá tão mergulhada fez com que você se apaixonasse mais, mas principalmente, o que você vê que pode sair dessa aldeia ou que pode ser potencializada nessa aldeia que te faz acreditar tanto nesse trabalho? Porque eu acho que essa é uma pergunta muito importante pra gente pensar. Eu vejo muita potência ali dentro. A gente vê que tem pessoas que querem crescer cada vez mais, que têm um conhecimento enorme, sabe? Sem palavras para falar, tipo, desde o jovem, desde as crianças. As crianças ensinam as próprias crianças ali dentro. E a gente vê que é muito reprimido, porque eles têm medo de sair. Eles têm receio, sabe? Eu já saí com umas pessoas de lá e a gente vê os olhares tortos das pessoas, tipo, não faz sentido, sabe? Então, eu vejo muita potência, tem muita gente ali dentro muito inteligente, que eu vejo dando continuidade no nosso trabalho, sabe? Eu costumo falar que, para mim, o meu trabalho só vai fazer efeito realmente, só vai falar, pronto, eu fiz o meu trabalho direito, quando alguma criança vir para mim e falar assim, tia, eu quero ser que nem você. Mas não que nem você na aparência, não que nem você no jeito de falar, no jeito de se vestir, mas que nem você de dar continuidade no seu trabalho mesmo. E eu prezo muito pelas crianças ali, né? Eu vejo que elas são o nosso futuro. Então, se a gente começar a ensinar desde agora, desde cedo, elas que vão dar continuidade. Sim, totalmente. E eu acho que esse é o ponto, assim, né? Tudo que a gente constrói, e aí ó, você falou uma coisa que ficou, é isso, tá na minha cabeça, que é tudo que a gente constrói tem que ser replicável, Sim. de alguma maneira. Tem que ser potencializado no lugar de que. E é isso, por isso que eu falei que todos os trabalhos que eu tive não foram trabalhos fáceis. Todos eles têm um ponto de atenção, tem um ponto de que, cara, isso aqui não dá, isso aqui dá. Todo lugar, nenhum lugar foi perfeito. Sim. Mas todos eles me trouxeram alguma coisa que eu conseguia replicar, multiplicar. Alguma coisa que eu peguei nesses trabalhos que me deram, que eu chamo muito de repertório, me trouxeram repertório para que eu conseguisse chegar em algum lugar, ou para que eu conseguisse amadurecer minimamente a minha visão de mundo, de objetivos práticos para eu conseguir desenvolver algum tipo de trabalho. Sim. Então, acho que eu comecei numa casa de cultura, e ali eu entendi o que era o mundo da cultura, entendi que dava para trabalhar com cultura, por exemplo, então eu repliquei isso. Quando eu saí da casa de cultura, eu fui para uma instituição também,
E nessa instituição, eu entendi o que era filantropia, por exemplo, que eu não sabia o que era filantropia direito. Como que funcionava? Como assim uma família que tem muito dinheiro coloca dinheiro para fazer projeto social, sabe? Isso Uhum. aí na minha cabeça eu não fazia, não entendia como que isso funcionava. Passei a entender. Depois que eu saí de lá, veio a pandemia, fundamos o podcast. E aí foi um momento que a gente ficou recluso, mas conseguindo falar sobre coisas que a gente gostava, coisas que a gente tinha. Fui pro audiovisual e aí que eu comecei a ter contato com campanha publicitária, festival, que não sei o quê. Uhum. E aí eu falei, cara, amo fazer isso. A vida de produtor é uma vida desgraçada. Não é fácil, não é boa. Você fica 14, 15, 20 horas trabalhando, você sai de casa às 7 da manhã e você chega às 4 da Uhum. manhã. É horrível. Quando você tá lá, você quer morrer. Mas Sim. quando termina e você vê o resultado, você fala, caralho, tipo, é esse o ponto, isso aqui é o que tá me satisfazendo, né? Uhum. E aí, quando eu fui trabalhar na prefeitura, era muito um processo de tipo, cara, né, no visto, eu preciso de estabilidade. Sim. Mas aonde que eu vou ter estabilidade com a trajetória que eu tenho que vem do setor social? Que esse é o ponto também. Uhum. Porque por mais que eu tenho uma formação técnica e logística, ó, os malucos, uma foi pro Senai, outra foi pra ETEC, Né? né? E odiei logística. Nossa, detestava. Me formei porque é isso, gente. Investi 1 ano e meio da minha vida. Eu não consegui nem Preciso. me formar. Não Né? fui pra frente. Ah, eu queria ter tido essa Não possibilidade de, consegui. tipo, foda-se a logística, eu não quero. Uhum. Mas também me trouxe muitas coisas extremamente importantes. Tem muitos trabalhos que eu, inclusive, me aceitaram por conta da logística. Mas é essa coisa, eu queria ter largado, mas eu falei, cara, eu comecei, eu tenho essa coisa também, tá? Eu comecei, eu vou terminar. Eu vou pegar esse diploma, que eu não peguei até hoje, mas eu vou pegar esse diploma e vou seguir a minha vida. E consegui entrar. Então, quando eu entrei lá na prefeitura, eu tava muito nesse processo. Tipo, eu tô começando a minha faculdade, eu não tenho Uhum. estabilidade financeira, estou morando sozinho, porque foi a época que eu fui morar sozinho. Então, tirando dinheiro não sei da onde pra conseguir Uhum. me manter ali. Pô, vim pra Osasco do nada. Tô morando sozinho, preciso pagar conta, eu preciso pagar aluguel, preciso não sei o quê. E aí eu tava muito também nesse processo de loucura. E aí, quando eu encontrei a prefeitura, foi tipo, ah, agora eu tenho uma estabilidade. Aí eu Uhum. comecei a fazer terapia. É, exatamente. Eu comecei a fazer a terapia direito, né? Pagar, né? Que eu Uhum. tinha começado num projeto que dava sessões de terapia para jovens ativistas. E aí eu consegui e tal, fiquei 3 meses. Aí eu falei, gente, preciso muito continuar. Uhum. Eu preciso. E aí eu tive a possibilidade de começar a pagar a terapia e tal. Entrei na faculdade, aí comecei a ver que eu queria ir mais pra comunicação. Aí eu saí, fui Uhum. para trabalhar com comunicação política. E eu fui entendendo de fato que era ser publicitário. Comecei a fazer curso no Senac. Aí eu fui. E aí, cara, parando agora pra pensar em trajetória, eu fico tipo, meu Deus, sabe? Se a gente não tivesse. E aí, esse é o ponto, que eu entendo Uhum. do seu medo, né? De que esse eu tenho medo de fazer as coisas, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Sim. Não sei você, mas eu sou Uhum. uma pessoa Bastante. extremamente ansiosa. Então, não sei se tem um ponto da ansiedade aí que a gente nunca sabe o que vai vir depois das nossas decisões. E pra você, que é uma mulher, sai de uma cidade do interior, vem do nada pra Uhum. São Paulo. E aí passa por vários processos na vida pessoal, que a gente tem uma vida pessoal, tá, gente? Uhum. A gente não, Tenta. a gente não desliga o modo a gente tá vivendo, né? A Sim. gente tenta ter o máximo de saúde também na vida pessoal, né? Se você é mulher, vem de Tatuí, aí chega aqui, sabe? E aí também entra em uma outra trajetória, porque até então tava trabalhando na metalúrgica e do Uhum. nada sai, eu quero mergulhar no terceiro setor, mas não sei, às vezes a gente não sabe como que a gente faz isso. Sim. Como que escreve um edital, por exemplo? Exato, eu não tinha noção do que fazia ali, noção. E aí eu entrei, tipo, ai, vamos ver o que que é, né? Vamos ver Aí no que dá. na época eu fui entrevistada pelo Vitor, Sim, psicólogo. que também me entrevistou. Beijos, Nossa, Vitor. e aí ele falou assim, meu, você é foda, você tem que estar aqui com a gente. Aí comecei a falar pra ele, nossa, eu trabalhava em metalúrgica, eu era preparadora de máquina, que é isso, cara? Aí ele falou assim, não, você não pode ficar como agente social. Eu fiquei 15 dias como agente social também, fazendo visita de praças. Nossa, sei bem que é Nossa, isso. Mas eu longe. fazia em escola, mas também muito longe. Uma longe da outra. Eu falava, meu Deus do céu. Mas vamos firme, né? Acreditamos, tamo E lá. aí ele falou, não, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Vamos subir. Aí eu subi como assistente pedagógica. Fiquei um tempo ali também. E aí quando a Paty saiu, eu falei, pronto, agora eu vou ter que assumir tudo. E eu não sei nem o que eu faço, da onde começa. Mas a gente tinha muito liberdade. Então você começa a meter as caras e fazer as coisas mesmo. Então vamos fazer Sim. isso aqui. Ah, deu certo, então dá continuidade.
E aí surgiu o convite para ir nas aldeias. Quando eu entrei lá também, falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui dentro? E aí começou. Eu ia visitar um dia, 2 dias, uma semana. Depois comecei todos os dias. E aí comecei do zero o trabalho ali também. A gente foi desenvolvendo tudo, eu comecei do zero ali também. E foi me encontrando. E aí foi dando direção, né? Tipo, ó, você vai precisar aprender isso, porque ali na frente você vai usar. E hoje eu uso Sim. tudo. Não tem nada que a gente não use. Sim, até as coisas da metalúrgica E a os gente traz pra cá. contatos, né? Os amigos que a Exato. gente faz. Isso é muito importante de falar. Os amigos que a gente Sim, faz, né? A gente se conheceu na prefeitura e estamos aí. sim. Mas o Vitor também, sabe? Existem as pessoas dali do Vista que eu carrego muito, assim, que eu Uhum, converso, que eu troco ideia sempre que posso. Me desculpem, sim. porque minha rotina se tornou uma coisa meio complicada, assim. Eu Aham, trabalho contando tudo que eu faço de trabalho doméstico, porque eu moro sozinho. aham. Até faculdade e trabalho, eu trabalho 20 horas por dia. Então, a Sim. minha rotina ela é muito maluca, muito doida. Meu WhatsApp é meio complicado. Eu tenho Aham. 2. Exato, pior E um ainda. Instagram ainda. Um não, né? Eu administro mais, né? Que eu Aham. trabalho com comunicação, eu tenho mais coisas para administrar na rede social. Então, é muito complicado. Mas a gente nunca esquece Sim. dessas coisas. Tem pessoas que vêm pra marcar mesmo, né? Que faz a diferença. E eu sou grata Sim. a cada um dali que passou pela minha vida. Acho que até as pessoas que foram ruins Sim. naquele momento Até as foi pessoas boa. ruins, elas no final, elas É, trazem coisas trazem, interessantes. Que é coisas exatamente. como não fazer. Principalmente aquelas que cobram bastante, né? Tipo assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos visitar isso, vamos visitar aquilo. Eu falo, nossa, meu Deus do céu. Só que tudo isso é ensinamento. Porque Sim. eu era muito de desistir. Eu começava uma coisa, eu desistia. Nossa, Tipo, ai, sim. não é pra mim. Eu sou muito estourada, né? Tipo, ai, não é pra mim, eu não quero, Chega. chega, eu não quero mais. Mas isso é bom pra gente continuar persistindo, né? Porque Sim. terceiro setor é isso, a gente tem que sempre estar persistindo na mesma coisa. Terceiro setor, organização, tudo que se mete a Sim, ser livre demais na exato. idealização do que você quer, mas esbarra em um mercado, porque Uhum, tem um mercado aí, né? Tem um, sim. não é só eu sou muito idealista em muitas coisas, mas eu entendo que eu tenho que ter linguagens e maneiras de falar, maneiras de Uhum. sair e entrar em lugares, Sim. porque existe uma coisa que é o mercado, existe uma coisa que é técnica, que é Uhum. prática. Então, não dá pra gente ser idealista o tempo inteiro. Sim. É muito complicado. E também aprender esses, né? A gente fica sempre numa guerra que é a gente tá atravessando o nosso crescimento pessoal, nosso desenvolvimento pessoal com o Uhum. nosso desenvolvimento profissional. Sim. E que é um conflito muito grande, igual você falou, eu sou estourada, ou eu desisto muito Sim. fácil. E aí essas pessoas que estão ali mais no Vão pé segurando. te ajudam, porque Sim. elas vão criando contingência. Gente, contingência eu sempre falo que não é bom. Não é bom, porque você sempre tá se comportando pela contingência. E quando aquela contingência ela some, a gente fica meio perdido. Uhum. E aí isso que tá o problema. Porém, quando a gente entende a contingência e sabe elaborar quem a gente é dentro do limite, eu acho que isso ajuda muito. Porque é Uhum. isso, traz a sensação de que não vamos desistir na primeira dificuldade. Ah, Sim. uma coisa é longe da outra, mas vamos tentar negociar isso daqui, vamos tentar conversar nesse lugar, Uhum. vamos tentar criar. E quando, por exemplo, o Vitor traz uma percepção de que você não serve pra cá, você tem que subir, que foi uma Sim. coisa bem parecida com o que ele fez comigo, que é esse Aham. lugar, ele era muito Ele bom era nisso. isso de Psicólogo, olhar. né, gente? É. De perceber que você aqui não vai dar tão. Isso aqui talvez, acho que. E ele sempre acertava. Acertava. Nunca era um lugar de não acertar, né? Mas é isso, assim, quando a gente fala desses lugares, né? Tipo, cara, meu, é muito complicado, né? Tipo, pensar que a gente, há um ano atrás, estava vivendo Uhum. coisas muito malucas. De pegar um na mão do outro e De falar, pegar o vamos namoro. embora, não Vamos, quero amigo, mais. calma. Enxuga a lágrima. A Sim. gente vai conseguir. Não quero mais, mas você vai querer sim. Aham. Não tem pra onde correr, mas ao mesmo tempo também comemorando muitas Sim. coisas, né? A gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu fazer aquilo, a gente tá atendendo não sei Uhum. quantas pessoas agora, a gente e vê as pessoas ali te respeitando, né? Porque as Sim. pessoas que estavam ali também respeitavam muito a gente, né? As pessoas em situação de rua, por exemplo, que eu tava atendendo, elas super me respeitavam, Sim. tava super comigo as mães. E a gente tem uma devolutiva nesse lugar dessas pessoas, né? Sim. Mas esse que é um lugar também, né? Tipo, você tem que romper para você conseguir chegar lá. Você tem que criar rachadura para você Sim. conseguir fazer, né? Teve uma situação ali que me pegou bastante. Acho que é a que mais pegou. Que era uma pessoa em situação de rua também, que foi lá, começou o pote porque ele queria fazer o CIEJA. E aí ninguém orientava como que ele tinha que fazer.
Eu não lembro se foi o Vitor na época, mas alguém me chamou e falou, vai lá e orienta ele. Eu já estava no pedagógico. Aí passei para ele, né? Falei, você vai ter que ir nessa escola, assim, assim, assado, faz a inscrição. Quando você fizer essa inscrição, você tira uma foto ou leva na sua capacitação a matrícula para a gente te afastar da frente de trabalho. Tá bom. Falei, amanhã você tem aula, né? Ele falou, tem, então eu já vou hoje. Falei, então amanhã você mostra pro seu educador, ele me passa e a gente dá baixa aqui. No dia seguinte, e aí a gente já estava tão saturado, porque era muito trabalho, era muita pressão, eu estava de saco cheio, eu acordava já revoltada. E aí eu estava descendo do ônibus, parei na frente do ponto, o cara lá me esperando. Aí eu falei, ai meu Deus, 7 horas da manhã, nem abriu a empresa ainda, o cara já vai me encher o saco. E aí ele falou assim, eu vim, você que eu falei ontem, né? Eu falei, foi. Aí ele falou assim, eu vim pra te agradecer, eu consegui fazer a matrícula lá. Aí já quebrou minhas pernas. Daí eu falei assim, nossa, mas não precisava, né? Você tem capacitação onde, tipo, eu lembro que o polo dele era em outro lugar, era longe da sede. Ele falou, não, fiz questão de vir aqui só pra te agradecer. Então, aí a gente começa a ver o impacto da nossa ação, das nossas atitudes, das falas na vida das pessoas, né? Sim, que é cuidado, né? Sim. Eu lembro também de uma situação até hoje, a gente já vai começar a encerrar, porque aqui é rápido mesmo, a intenção é Sim. essa, porque aí, se vocês quiserem mais, a gente Chama. vai ter mais, spoiler. Mas calma. Calma, deixa passar um mês conturbado, que é o do carnaval e o resto. Aham. E a Páscoa e essa coisa. Mas eu lembro também de uma situação que eu fui, quando a gente assinava contrato, né? Uhum. E aí eu fui fazer lá uma assinaturas de contrato, não lembro, lá na Líbero, Badaró. E aí, era uma época que a prefeitura pegou as pessoas que estavam literalmente em situação de rua. Uhum. Tipo, ó, lá em tal lugar vai abrir vaga tal hora, vai. E aí formou-se uma fila enorme. Eu lembro até hoje desse dia. Uhum. Que foi um dia que formou uma fila tão grande que a gente não sabia que hora que ia acabar, que a gente ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uhum. E aí era um tal de assinava contrato e não sei o que, ia não sei pra onde, uma gritaria desgraçada Sim. lá dentro do lugar que a gente tava, o CAT, né? Uma gritaria desgraçada. E tem muitas pessoas em situação de rua em São Paulo que não conseguem ir trabalho, que são imigrantes. Uhum. E Bastante. muita gente. E aí eu lembro até hoje que eu atendi um imigrante que ele falava francês, era um cara de algum lugar da África, não lembro qual que é, né? Mas que ele veio pro Brasil e aí eu tava. E aí, isso, eu fui atender ele e ele não falava um A de português. E aí eu perguntei, né? Mas inglês você fala, né? Porque inglês eu não sou expert, mas eu, na Uhum. sobrevivência eu vou. E aí eu tentei falar com ele em inglês e ele falou: não, não consigo, não sei. E aí eu fiquei. Isso foi duas situações, na verdade. Teve essa situação e teve uma pessoa que era surda-muda, inclusive. Eita. E aí eu fui, peguei meu celular, abri o Google Tradutor. E aí eu expliquei pra ele: tal dia, tal hora, você vai neste lugar, falar com essas pessoas, pra você fazer a orientação, que tinha o primeiro acolhimento, papapá, pipopopó. E ele super me agradeceu. Uhum. Obrigado, 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 né? Na língua dele. Obrigado e tal. E eu falei, cara, sabe, que loucura. E aí teve uma Sim. situação que é isso. O cara também foi a mesma situação. Foi assinar um contrato, o cara era surdo-mudo. E o pessoal do CAT não quis. Porque tinha uma pessoa lá que falava, Uhum. né, Libras. E a pessoa não quis, tipo assim, pegar ele, vir até mim pra explicar. Não quis, a pessoa se recusou. E eu ouvi de longe a pessoa se recusando. Tipo, não, é lá, é lá, é lá. Uhum. Do jeito, né? Em Libras. E eu, cara, como é que eu vou falar? Porque assim, no tradutor eu consigo, mas Libras? Sim. Linguagem de sinais? Aí foi que eu peguei, baixei um aplicativo no Google. No Google. Não, no Google não, na App Store. E era um aplicativo que fazia a tradução para Libras com um IA. E aí, tipo, era um Uhum. bonequinho que falava. E aí eu comecei a bater um papo com ele ali no bonequinho. E aí ele também super me agradeceu. Eu fiquei, esse é o lugar do Sim. acolhimento, né? Quando eu trago aqui que comunicação tem que ser disruptiva, que tem que causar fissura, que tem que detonar, que tem que ser... Sim. A gente tem que destruir em lugares, é para isso. Porque é aí que a gente consegue construir coisas. Gabi, a gente já tá indo pro final, que é um papo mais rápido mesmo. A ideia é essa. Esse aqui é um episódio piloto, para quem não, para vocês ouvintes que estão me ouvindo. Porque a ideia é que esses papos que a gente tem aqui também, e aí isso daí é um capricho meu, tá? Dentro do conceito do podcast do Fissura. Que sejam papos que a gente encerre abruptamente mesmo. Porque a ideia é que crie-se mais vontade de falar. Sim. Crie-se mais vontade de eu quero ouvir mais disso. Eu tenho certeza que isso vai criar a partir do nosso papo, né? Mas Uhum. pra gente pensar, assim, né? A gente já falou da sua trajetória, falou bastante da minha, mas falou dos nossos pontos de ruptura, da onde que a gente Sim. viu que tinha que mudar.
E aí eu acho que é importante da gente falar do futuro. Assim, E eu acho que isso é importante porque, para mulheres, em um país que é muito, né, tem muitos casos de feminicídio, para pessoas pretas tem muito caso de racismo, onde o jovem preto morre a cada 23 minutos. Eu sempre vou falar isso, sim, porque as pessoas elas não têm dimensão do tamanho da loucura que é esse país. Falar de futuro é um lugar muito disruptivo. É um lugar que é de muita. Faz muito sentido e é muito importante pra gente. Então, sim. Gabi, pensando no instituto, nas aldeias, o que que você acha? Ou o que você quer? O que que você joga? E isso é importante, tá? Sempre jogar pro Joga pro universo que ele traz de universo. volta. Mas o que você joga pro universo? O que você acha? Onde você acha, inclusive, que vai ser o seu ponto maior de ruptura, de fissura? Onde que você quer... Tipo, você fala, Theo, este é o lugar que eu quero quebrar totalmente uma cadeia, sei lá, de pessoas não ouvidas, não sei. Eu quero que isso aqui vire isso, me fala. Qual que é a sua ambição? Eu gosto dessa palavra também, Sim, nesse momento, com tudo que você faz. Não só pensando no instituto, tá? Mas a Gabi. O que que a Gabi sim. quer também pra ela? Eu literalmente me encontrei, né? Então eu tô no meu lugar. Eu só pretendo continuar crescendo ali dentro mesmo. Eu vejo aquele um trabalho muito grande e, como eu falei, o meu impacto é que seja com as crianças, para que elas dê continuidade nisso. Então a minha ideia é continuar ali na aldeia, fazer o máximo que eu puder na questão do social também, porque eu vejo que é um pessoal que é muito atravessado e que eles não têm a garantia de direito que é deles, né? Não tem dimensão do que pertence a eles. Como eu falei, tem muita gente inteligente ali, mas também tem muita gente que não tem noção, que a gente acha que aquele mínimo ali é o suficiente. Não. Então, eu tô ambiciando muito nisso, de cada vez crescer mais com o instituto. Não pretendo voltar a trabalhar mais com ninguém, não por hora, e continuar crescendo cada vez mais como profissional, principalmente como Se formar na profissional. Sim, faculdade. em novembro tá aí, já me formo Oh, e dar continuidade nisso. Eu acho que literalmente eu nasci para isso. É uma missão minha, um desejo meu continuar assim. E fazendo isso é o que me deixa feliz também. ah, eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu acho que esse é o ponto, né? Você trabalha, e isso é para encerrar, né? Para já me encaminhar para o encerramento, mas você trabalha em aldeias indígenas. Sim, E, gente, para mim não existe trabalho. Existe, óbvio, eu não vou ficar colocando peso de importância no trabalho de ninguém. Mas não, para mim não tem um trabalho que eu admire mais, que eu acho muito mais foda do que você tipo, pegar a sua vida, de você ir lá para essas aldeias indígenas e não no lugar de alguém que acha o que sabe que é melhor para sim, essas pessoas. Porque isso é importante dizer, porque isso também tem um traço de racismo muito forte, né? Tem muitas pessoas brancas que acham o que sim, eu, como pessoa negra, preciso ou quero, né? E não exata. me dão a possibilidade, né? Enfim, é uma questão de jurisprudência sobre corpos que eu acho que é muito violenta. E a Uhum, gente não tem jurisprudência sobre o corpo de ninguém. Mas eu super admiro porque você chega lá, você escuta, você quer construir junto, sim, sem desmerecer, mas não é essa palavra perfeita, mas sem desconsiderar a cultura deles. Então, você respeita a língua, você respeita a cultura, que é o mínimo que a gente pode fazer, óbvio, gente, né? Mas, o que falta? Porque é isso, assim, a aldeia indígena é um bem que é, sim. cara, é nossos povos originários, pessoas que precisam muito do mínimo, que é a dignidade de uma Uhum, sociedade que olha para esse lugar e fala: cara, olha tudo que a gente tirou deles. exato. E a gente precisa devolver e reparar minimamente. Então, muito obrigado por esse papo que é rápido mesmo, Uhum. mas que é essa ideia. Muito obrigado por estar aqui comigo, fazer o corre de vir correndo para cá. E por dividir a sua trajetória, Eu tá? que agradeço, estou muito orgulhosa de você, muito orgulhosa de estar aqui, porque é muito isso, né? A gente passou por uma coisa muito grande, muito tempo junto, e cada um aqui sabe o que a gente precisou passar para estar nesse ambiente, nesse lugar. Sim, Então, totalmente. eu acho que é importante a gente deixar isso para os jovens também, né? Comecei com 13 anos, você com 18. Então, que a gente se desafie mesmo, que a gente corra atrás, porque o futuro é a gente. É vocês, né? Totalmente. Não é mais a gente. A gente um pouco também. Sim. Redes sociais. @Instituto Gouveia, que é o da ONG, é onde a gente posta os projetos, o que está acontecendo. E @Gabi Gouveia, que é o meu pessoal, também estou colocando as coisas lá. Perfeito. Ainda passando um pouco para dizer parabéns, porque hoje é aniversário da Obrigada. Gabi. Obrigada. Aí, ó, no dia do aniversário, ela veio pra cá. Se isso não é Sim, amizade, eu não sei o que que exato, é, né? exato. Mas é isso, gente. O papo, ele é rápido mesmo. A intenção é que ele seja rápido mesmo.
O que eu quero dizer e o que eu quero deixar para vocês também é um pouco, para encerrar de vez agora, é um pouco do meu sonho com esse podcast, com a Morality, com tudo, né? Como eu disse no começo do episódio, o Fissura é um produto direto da Morality, que é um sonho meu, em um lugar. E esse sonho é um sonho que eu quero construir com todo mundo. Tanto com os meus amigos, que eu vou trazer aqui aos poucos, mas com todos aqueles que quiserem se envolver nesse trampo, mas que entendem o lugar da comunicação como um lugar de você conseguir quebrar coisas. Que a comunicação, ela é isso. Olha para a Sim. história da comunicação e vê a história do rádio, da televisão. Tudo isso trouxe revolução na forma com que a gente fala com as pessoas, tanto para o bem como para o mal. E a minha intenção aqui é que a gente junte potência nesse lugar da comunicação. Seja falando da trajetória de alguém que a gente admira, seja falando da trajetória de alguém que está mergulhada no mundo da comunicação, seja falando de vida pessoal. Aonde que a minha vida pessoal, as minhas dores pessoais, elas atravessam a minha forma de comunicar e de existir no mundo. E por que que eu existo dessa forma? Por que que eu faço questão de ser quem eu sou? Então, é isso. Vocês sabem onde me encontrar, né? @Matheus Theodor nas redes sociais. A Morality também tem uma rede social que eu tô ativando aos poucos, que é @moral.it, né? E aí, em um episódio eu explico por que esse nome. Eu vou deixar vocês aí, Com né? vontade Com de saber. vontadezinha de saber. Muitas coisas desse episódio vão virar cortes para as redes sociais. Então, eu não vou soltar esse episódio inteiro. Então, você que chegou até aqui através dos cortes, eu espero que você queira mais. Sim. E é isso, Gabi. Muito obrigado. Obrigada. E eu quero agradecer também o pessoal que me recebeu lá na aldeia, né? A Tudo. Gudivete é o povo que luta. Ai, gente, eu vou chorar daqui a pouco. Muito obrigado ao Estúdios Blick, porque é aqui que a gente está começando a construir um sonho, né? Osasco, minha cidade, que agora eu sou osasquense, tá? Desde que eu me mudei pra cá, nunca também fui tão acolhido por uma cidade como Osasco. E é isso. Esse episódio não tem data pra sair. Então, quando você ouvir ele já foi pro ar. E aí eu vou soltando os cortes e vou soltar ele de surpresa em algum momento, esse primeiro. Os próximos episódios a gente vai ver também quando eles vão sair. Eu também não vou falar. Eu vou falar quando o primeiro episódio depois dele sair. E é isso, tá bom? Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Obrigado mais uma vez, Gabi. E até logo. Até algum momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.